Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Mais uma domingueira do Leão, a última antes do Natal, então já quero começar desejando um Natal aí bem maravilhoso, cheio de Jesus em nossas vidas, alegria verdadeira, alegria cristã, e que a gente aproveite, porque é uma bênção estarmos aqui, estarmos vivos, estarmos aqui para aproveitar todas as bênçãos que a vida nos oferece. E que tal a gente já começar fazendo uma oração para darmos início a esta domingueira maravilhosa que acontece em nome do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, que fica aqui no município de Parnamirim, Grande Natal. Vamos orar então? Deus, Pai de infinito amor e sabedoria, aqui estamos agradecidos, renovados, porque sabemos que quando temos as orientações do teu Filho Jesus em nosso roteiro, estamos por isso mesmo a cada dia reiniciando jornadas com mais sabedoria e com mais amor no coração. Por isso, Pai amado, abençoa os nossos propósitos no bem, que os nossos anjos guardiões nos inspirem e que nós tenhamos ouvido e boa aquiescência para recebê-los em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que as tuas bênçãos nos envolvam mais uma vez, que assim seja. Então é isso, hoje nós vamos ter aqui uma domingueira com um tema bem interessante, os verbos imperativos. E vem falar dele, do tema, um amigo aqui muito velho, conhecido aqui das terras do Rio Grande do Norte, meu amigo Laelder Rodrigues, aqui está ele com a sua simpatia, e vem trazer para nós então os seus comentários. Laelder, seja muito bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o carinho e a atenção e o convite, tomara que eu faça jus a tão responsabilidade diante de tanto trabalho que o próprio Leão, ao longo dos anos, tem produzido na nossa capital, digamos assim, no nosso estado, melhor dizendo, né? E lá Vamos em juntos. Parnamirim. Vamos juntos. Fica à vontade, meu amigo. Deus te abençoe. Bom, os verbos imperativos. Não temos a pretensão de colocar todos os verbos imperativos na fala que Jesus expressou através dos evangelistas. Mas a nossa ideia é de apresentar só alguns deles, os quais vamos nos deter especificamente em 3. Mas antes de nós mencionarmos esses 3, a gente pode ouvir ou lembrar um que a gente tanto decanta num momento de reflexão, em momento de consolações. Vinde a mim. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ide, de 2 em 2, e pregai a boa nova. Desde já a gente encontra nessas duas assertivas a disponibilidade de se caminhar. Vinde a mim e ide. E mais dentro desses dois verbos, como falei anteriormente, nós vamos deter em 3, na qual ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque ao que pede, recebe, ao que bate, abre-se-vos-á, e ao que busca, encontrará. Nesses 3 verbos mencionados que nós acabamos de falar, nós vamos ver que não há, de certa forma, a questão do livre-arbítrio no sentido de como fazer, vamos dizer assim. Isso vai depender muito da nossa escolha. E há uma neutralidade nesses 3 verbos imperativos, né? Buscar, pedir e bater. Aonde essa neutralidade ela está esperando algo que a qualifique, que seria o que é a nossa liberdade de escolha. Podemos expressar, então, de certa forma, uma situação onde Jesus nos diz, em um sentido, pedi,
Mas quando se pede, a gente faz a seguinte reflexão: o que é que você está pedindo? Para que você está pedindo? O que e para quem você está pedindo? Porque será dado. Né? Batei. Mas olhai aonde batei. Com que força está batendo? Para que era a necessidade de bater? E buscai. Cuidado, o que estás buscando? Por onde estás buscando? E o que queres encontrar? Esses 3 verbos colocam em nossas mãos a responsabilidade nossa do livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha. Porque o que a gente for fazer, aquilo a gente vai reter ou ter em nossas mãos. E aí a gente encontra naquela proposta de Jesus, quando ele fala: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mostrando para nós que a liberdade de escolha ela está atrelada, de certa forma, às consequências, que é a obrigação de recolher. Muito de nós pensamos que em livre-arbítrio ser aquilo que podemos fazer sem consequência nenhuma, mas não é esse sentido. Na realidade, a função do livre-arbítrio é nós aprendermos a agir de uma maneira coerente, onde eu posso com o que eu devo. Eu devo e posso. Juntando esses 2 momentos, nós temos e adquirimos a sabedoria de estarmos muito mais em harmonia com as palavras daquilo que Jesus nos propõe, que nós estamos em paz com a lei divina. Lei essa que está inserida dentro da nossa estrutura espiritual, como diz os Espíritos, no Livro dos Espíritos, em nossa consciência. Consciência essa que, na realidade, dentro do processo evolutivo, enquanto espírito imortal, a evolução não é uma meta, não é um fim a chegar, no sentido da palavra meta. Porque se você chega ao fim, o que é que vai levar você? O que é que vai ter depois disso? A evolução, de certa forma, poderemos dizer assim, é uma viagem. É um processo de autodescoberta. A autodescoberta onde a gente encontra a presença do divino, do Criador, em nossa estrutura, em nosso modo de pensar e a nossa relação enquanto espírito imortal. É por isso que esses verbos, ou verbos imperativos, pedir, batei, né, buscai, propõe para nós a conscientização do que nós estamos pedindo, do que nós estamos buscando e aonde nós estamos batendo. Porque a vida, como diz o próprio Gênesis capítulo 3, quando se tem ela, ninguém sai dela. Eis que ele soprou e deu vida a um ser de barro ou argila e fez um ser vivente. Quem é que tem a pretensão de tirar algo que Todo-Poderoso nos deu, que foi a vida? Então você ou eu, cada um de nós, sai da existência e entra em outra existência. Mas da vida ninguém sai. Sendo assim, a nossa vida é uma composição das várias existências. E é por isso que Kardec nos diz que as existências são solidárias. Em outras palavras, a nossa existência, a existência atual, tem algo a ver com as vidas pregressas, ou algumas delas, ou aquelas que fazem parte, digamos assim, da base de superação da existência atual que nós deveremos trabalhar. Eu sempre digo, é necessário que a gente foque o ponto principal do nosso processo reencarnatório. Qual é a diretriz que eu devo seguir nessa existência? Para que eu possa compreender cada vez mais que a lei divina, eu a vivenciando, muito mais eu estou em harmonia. E o viver é o processo de interação entre aquilo que a gente faz com aquilo que a gente recebe. É a frase que eu já mencionei, né? A semeadura, você vai fazer o que você quiser, mas a colheita você vai ser obrigado a reter o que vier. E é nessa interação
entre o vir a ser e o fazer, é que nós começamos a tentar compreender que devemos nos aproximar cada vez mais daquele que nos criou e que, de certa forma, que nos dirige, mas de uma maneira sutil, de uma maneira, digamos assim, até anônima, né? Porque ele quer que nós o compreendamos. Ele não quer, digamos assim, que a gente, como se diz, o siga por imposição, mas tente o entender por conversão. Aquele sentimento de se converter, verter-se para dentro de si, já que essa lei está inserida na nossa consciência. É por isso que quando Jesus diz, podeis fazer o que eu faço e muito mais, ele não está, digamos, botando florilégios na nossa perspectiva evolutiva. E nem está se diminuindo diante de uma extrema humildade. Ele está falando de algo que é real, que é factível, dentro do processo evolutivo, dentro do processo de espírito imortal, já que é eterno só Deus. Sendo assim, esses imperativos que nós sempre, aqui e ali, usamos sem perceber, quando a gente usa os termos, eu faço o que dá na telha, e às vezes a telha quebra em cima da nossa cabeça e a gente não sabe por que isso aconteceu, né? Por causa do processo da imperatividade, do pedir, do buscar e do bater. Então, aonde eu estou batendo? Ou em que eu estou batendo? Cuidado para que compreendamos o que eu estou pedindo, para que eu estou pedindo. E o que é que eu estou buscando na minha realidade enquanto espírito imortal? A gente sabe, e nós, de certa forma espírita, temos o conhecimento do processo reencarnatório. A pergunta que eu sempre me acorde em termos de reflexão, eu sinto a essência da reencarnação na minha vida, na minha existência? Eu consigo compreender todo o significativo da reencarnado. Por quê? Porque tudo isso que nos acontece e nos surge adveio do quê? Daquilo que os espíritos nós chamamos de livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Então, esses imperativos verbais e o próprio termo verbo que implica o quê? De ação. Eu preciso agir. Eu preciso fazer algo para que algo aconteça. Não me basta estar sentado, como se diz, no banco da praça, dando milho aos pombos. É necessário que até para eu dar um milho aos pombos, é necessário que eu tenha comprado o milho, eu tenha me deslocado para algum lugar, eu tenha aberto o pacote de milho para depois distribuir, para dar aos pombos. Sempre o verbo agir, sempre o verbo fazer alguma coisa, a questão da movimentação. Nesse sentido, para que nós possamos compreender as nossas solicitações, as nossas ações de busca e as nossas ações de estar batendo, a gente vê cada sentimento que nos envolve, cada sentido das nossas expressões emotivas que nos leva a fazer determinadas situações. É nesse momento em que, quando a gente cai, né, que a queda em si, que é a viagem do filho pródigo, que a importância que se teve, ou que se deu, não foi ele ter percebido somente que a casa do pai dele era uma casa bem melhor, né? Ele comia bem, não estava comendo entre os porcos as comidas dos porcos. É quando ele cai em si. E não, por isso que as nossas quedas, as nossas vacilações, os nossos erros, os nossos desacertos, estes são importantes quando quê? Quando a gente cai em si. É a necessidade de percebermos aonde e por que nós fizemos determinadas coisas e determinadas situações. A relação nossa com o Criador, com Deus, é uma relação intrínseca, pessoal, de nós com ele, não é de nós com o indivíduo, é de nós com ele. Tanto assim é que na revista
espírita, se não me falha a memória, 1862 ou 63, está nessas duas revistas, que Kardec compreende e coloca que os espíritos perfeitos, eles têm unicidade, mas eles não têm uniformidade de pensamento. Mas por que não tem? Porque a relação do indivíduo ou do espírito com Deus, ela é particular. Afinal de contas, é o Criador com a sua criação. Como assim não existe uma folha igual no mesmo galho de uma árvore? Não é possível ter uma relação igual entre nós e Deus, cada um de nós com o Criador. Então, por isso, a necessidade de nós sabermos utilizar o nosso livre-arbítrio no sentido de queda, no sentido de cair em si. E isso que é importante, para que a gente possa saber aonde eu estou batendo, o que é que eu estou pedindo e o que é que eu estou procurando. Como o próprio termo diz que é imperativo, esse verbo ele vai ter consequência nesse sentido. No sentido de que você vai ter algo de volta. Por quê? Porque é da lei que isso acontece. Então, a ação em si, como diz o próprio Espírito Bezerra de Menezes, o bem e o mal não tem existência própria. E ele faz uma propositura filosófica sobre o bem. Ele diz assim, que possa a providência divina fazer com que eu distinga o bem aparente, que vai me conduzir ao mal. Esse mal, entendamos, que é tudo que é contrário à lei divina, que é tudo que é contrário ao que seja correto e equilibrado dentro da lei, daquilo que ele continua, daquilo que é o mal aparente, que vai me conduzir a um verdadeiro bem, aquilo que vai me levar ao benefício de alguém, à harmonia minha perante a lei divina. E também há uma frase de Emmanuel, se não me fala a memória, no livro, um dos livros dele, Vinha de Luz ou Fonte Viva, mas que é Vinha de Luz, que ele diz, não basta fazer o bem, é necessário fazer o bem da maneira correta. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer o bem ao nosso modo, e o nosso modo às vezes é cheio de propostas, e a providência divina não tem proposta para nós outros. Ela tem propósitos. E esses propósitos fazem com que a gente venha nos despertar para passo devagar em cada existência, em cada momento do nosso modo de agir e do nosso pensar. Eu diria que nossos atos, os nossos pensamentos, o nosso modo de viver, digamos assim, é um permanente diálogo nosso com o Criador. Só que a gente acha que não é assim, mas é assim. É assim sim, como se diz. Por quê? Porque é através desse ato, desse diálogo diuturno, permanente, é que a gente faz com que a gente se aproxime dessa lei. Se a gente, ao observar, se a gente perceber, digamos assim, é um imperativo, digamos assim, tão harmonioso, vamos dizer assim. Por quê? Porque nos propõe, mas não impõe naquilo que a gente tem que fazer ou realizar. Por que você diz que não impõe? Porque não é em você aceitar ou aceitar contrariamente. Ele tenta mostrar, através de várias situações e de vários manejos, vamos dizer assim, perante o nosso livre-arbítrio, o quão nós estamos equivocados, o quão nós estamos precisando de nos melhorar, não só enquanto ser espiritual ou divino, mas enquanto humanidade, enquanto seres humanos. A pergunta que não quer calar, por que tem ao nosso derredor pessoas que sofrem? Aí alguém vai perguntar, não, é porque em vidas passadas as pessoas fizeram determinados desatinos e o abuso de ontem hoje veio necessidade pelas quais a pessoa tem que resgatar. Tá,
uma parte da resposta está ok. Mas será que isso responde por que essas pessoas elas estão inseridas na sua vida? Ou porque você as busca, ou porque você trata, ou porque você cuida, ou porque você zela de maneira direta ou indireta? Eu sempre digo que o processo de ser pai ou mãe, vamos dizer assim, no mundo carnal, não é uma educação unilateral. Não é daqui para o meu filho, é daqui para o meu filho para mim. Por quê? Porque se eu acredito na reencarnação, ele traz vivências em alguns ângulos da sua experiência espiritual que eu não tenho. Experiências enquanto espírito imortal que foi construída na sua personalidade, nessa personalidade, na estrutura presente, na reencarnação presente. E que, com o passar do tempo, trabalhando com outras qualidades ou com outros efeitos das existências anteriores, já que são solidárias, abriu um processo de ensinamento que eu não tenho. Relevar determinadas coisas, compreender tantas outras, não ver uma visualização que ele até então não enxerga, não é por causa da gente ter uma vivência física, como a gente diz assim, meu filho, eu tenho mais anos do que você. A questão não é da quantidade de anos que se tem, a questão é de aprofundamento do que se viveu. Porque muitos de nós, em termos de conhecimento espírita, do livre-arbítrio, das questões do diálogo, das questões da imposição, como já mencionei, dos 3 verbos, muitos de nós temos 40 anos de doutrina espírita, aliás, de movimento espírita, por exemplo, mas 39 anos é de repetição. 1 ano foi de transformação, de contato com aquilo que era mais saboroso na mensagem espírita, naquilo que era mais transformador, renovador em nossos espíritos. Só foi 1 ano de transformação. Os outros anos dos 40 foram 39 anos de repetição. É por isso que é preciso que a gente entenda o cuidado com que a gente faz, com que a gente age, naquilo que a gente está pedindo, naquilo que a gente está tirando da vida. Porque os espíritos sempre dizem, você não vai receber nada ao contrário do que não tenha feito na vida. E aí não podemos deixar de levar em consideração referente a existências anteriores. Mas o que é que me cabe fazer nessa existência enquanto espírito que tem uma personalidade que civilmente tem um nome? Qual é o que é que me cabe enquanto espírito espírita, já que a gente está abraçando esse pensamento, né, filosófico religioso, e aproximar o máximo daquilo que a gente sabe, em termos de conhecimento. Materializar o quanto possível seja o conhecimento que nós tenhamos. Porque, afinal de contas, não é o quanto você sabe que vai distinguir aquele ser que viveu e que está bem ao desencarnar. É o tanto quanto ele viveu. Porque a questão não é de extensão, a questão é de profundidade. E é por isso que, nas expressões verbais que a gente já mencionou, os verbos imperativos, a gente tem que tomar muito cuidado, como eu já estou repetindo, né? No que nós estamos pedindo. Para que eu estou pedindo? No meu pedido, até onde vai alguma coisa de desprendimento da minha parte? Até que ponto vai o processo de percepção que eu tenho dificuldade de realizar determinadas coisas, mas eu tenho consciência que eu tenho que realizar determinadas coisas. E é por isso que eu estou pedindo, digamos assim, que auxilie-me, me ajude, faça com que eu tenha forças para me aproximar do que realmente eu sou, me distinguindo daquilo em que eu estou.
Como se diz, eu estou lá, Helder, eu não sou lá, Helder. Porque depois dessa, digamos assim, do fechamento corporal, né, a falta de oxigênio no cérebro, a parada cardiorrespiratória, a questão, digamos assim, da não ação do tronco encefálico, né? Chegar a hora do desencarne, cadê a personalidade? Que não está mais na carne, foi incorporada onde? No ser imortal. A vida, poderemos dizer assim, que é um grande cordão, onde cada pérola desse cordão é uma existência, e elas estão conectadas umas com as outras. E nisso tem um detalhe com relação às nossas questões da nossa caminhada evolutiva. É o nosso esforço. Porque diz Emmanuel também, não vai contar muito no plano espiritual a pulcridade do teu coração, por vezes, mas muito mais o esforço que você fez para deixar ele como tal. Em outras palavras, não adianta às vezes a gente achar que é o bam, desculpa o termo, e na verdade nós estamos sustentados pelo orgulho. E aí algumas pessoas dizem, eu não queria errar, eu não posso errar. Ok, mas será que esse não poder errar não está atrelado ao orgulho de quem eu irei sempre acertar? E veja que a pessoa que comete o mal, entre aspas, digamos assim, o mal não cria, né? O mal dentro da própria sua estrutura, o que acontece? Ele se baseia numa verdade falsificada para poder convencer alguma situação, não é? Então, é nesse aspecto que a gente tem que fazer essa desassociação, separar aquilo que é viável para nós outros enquanto espírito imortal. Ok, eu estou errando, ok, mas por que eu estou errando? E aí entra outro verbo imperativo, né? Vigiai. Em outras palavras, preste atenção no que você faz. Cuidado por onde você caminha. Fique atento naquilo que você escolhe. Para que, através disso, se essa vigilância, essa atenção, que é a questão do raciocínio, que é a questão da razão, ela não funcionar, não acudir, vir a bom termo, né? Você, digamos assim, entrar em falência, nós entramos em falência, entrar no sentido de quê? Da oração, que é reerguer o campo emocional, né? Já que a razão foi, digamos assim, capitulada, já que não vigiou, e a emoção, por sua vez, ela, digamos assim, foi esfacelada e está sobrecarregada, o que acontece é a proposta de Jesus. Ora, para que através da oração a gente volte ao processo de equilíbrio emocional nas nossas estruturas, e a partir daí nós começarmos a, psicamente, através do raciocínio, buscar novamente aquela postura de vigilância. Então, a importância de vigiar, no sentido, olhai porque errastes. Olhai os valores aos quais estás dando importância. Vigia o sentido da tua vida, né? E vigia no sentido das quedas. O problema não é cair. O problema é não perceber o motivo que levou à queda. É a questão do vigiar, do raciocínio. E aí também tem um detalhe com relação a essa questão, né, da dor, no sentido invertido, da nossa propositura recém-mencionada. Quando a gente tem a dor, e a dor tem um papel relevante na nossa estrutura, na nossa caminhada. Qual é o papel relevante da dor? É despertar nós outros do mundo da ilusão. Tanto assim é que quando a dor chega,
A primeira coisa que é acionada é o nosso raciocínio, a nossa mente. Por que isso aconteceu? O que foi que eu fiz para dar com os burros na água novamente? Qual é o meu papel enquanto tudo que está acontecendo ao meu derredor? Aonde foi que eu me equivoquei para que eu pudesse sentir tanta dor? Que é normal. Então, ela quebra o mundo da ilusão, onde nós cercávamos a nossa estrutura emocional dentro de um padrão, dentro de uma perspectiva, que essa perspectiva tem uma expectativa que não foi preenchida. Mas por quê? Porque a perspectiva na qual nós estávamos olhando estava errada. E é por isso que nós encontramos o termo pecado ou pecar, que quer dizer errar o alvo. Por isso que Jesus diz, não condena o pecador, mas o pecado. No sentido de você errar. Você precisa acertar. E acertar o alvo. Assim como a terminologia etimológica castigo é tentar tornar casto. E não há como tornar casto, já que houve a experienciação de uma situação que levou à queda. Mas o termo castigo é tornar novamente casto, puro, diante daquilo que se presenciou. Mas entre um e o outro, entre a queda, entre erro e acerto, né, a gente tem que compreender que as nossas falhas, o nosso momento de invigilância ou não vigilância, decorre de quê? Da nossa imaturidade espiritual, da nossa análise equivocada, dentro da nossa perspectiva. É por isso que a gente tem que compreender e distinguir entre propósito e proposta. A providência divina tem para nós propósito e nunca proposta. Porque ela não será interrompida. O propósito é você chegar a determinadas questões dentro do processo evolutivo. E isso vai acontecer independentemente do que você faça ou não venha fazer. É por isso que a gente sempre coloca em determinados momentos em que Deus nunca diz não. Deus diz para nós, agora não. Agora não, porque a gente não está preparado. Agora não, porque não é o momento. Agora não, porque as pessoas não estão, digamos assim, prontas para expressar, ou ouvir, ou ver, ou sentir aquilo que deve ser sentido, ouvido e visto. E nisso ele fala para nós a questão do escândalo. Ele diz assim, é necessário que o escândalo venha. Mas ai por quem? Ai, tem um ai, né? Ai por quem o escândalo vier. E aí algumas pessoas entendem isso só no sentido negativo. Jesus nunca só pensou no sentido negativo. Ele, melhor dizendo, Jesus só pensou no sentido positivo. Porque é um psicólogo por excelência. Né? Tinha aprofundamento grande sobre as nossas almas e sobre as almas daquelas pessoas que estavam ao redor dele. Quando ele fala, é necessário que o escândalo venha, e ai por que um escândalo vier, porque a pessoa tem que suplantar mesmo, e superar o seu momento histórico. Muitos não superaram e não venceram o momento histórico. Moisés recebe as 10 tábuas, os 10 estamentos, e entre elas é não matarás, mas ele não suportando, não superando o momento histórico, ele manda matar as pessoas que fizeram o bezerro de ouro. Então, muitos, digamos assim, não superaram o momento histórico diante daquilo que estava se presenciando. Quando Francisco é convidado a reconstruir a igreja, ele é engolido em determinado instante pelo momento histórico. Ele vê uma igreja em ruínas, me esqueço qual é o nome da cidade, ou do lugarejo,
e ele tenta pedir pedras, tijolos, para construir a igreja. Mas, novamente, a voz o chama, e ele percebe que a igreja não era aquela física. Ele escandalizou. Porque ele escandalizou em dois sentidos. No sentido de sair de toda a riqueza que ele tinha, e no sentido de sensibilizar as pessoas para ajudar os pobres, os vulneráveis socialmente. Moisés é morto, não diz assim, mata, embora tenha recebido os 10 mandamentos, entre os 10 mandamentos, o não matarás. Foi engolido, ou foi superado pelo momento histórico, né, do homem extinto que ainda trazia, da horizontalidade da percepção. Mas há aqueles momentos históricos, digamos assim, você vence a barreira, né, do preconceito, da questão social. Mahatma Gandhi, num acampamento que tinha milhares de pessoas, quando ele chega numa das suas, está lá numa suas barracos, vamos dizer assim, e está se arrumando, e aí a esposa dele, Kasturbai, chega indignada, e ele olha assim, por que você está tão desorientada, tão agastada? Não, porque a pessoa disse para mim que eu tinha que lavar as latrinas do acampamento, ajudar a lavar as latrinas do acampamento. E aí ele diz assim, e você não fez por quê? Ah, eu respondi de pronto. Eu sou a esposa de Gandhi. Não vou lavar latrinas. Aí ele olha para ela e diz assim, por ser esposa de Gandhi, você devia ter lá estar lavando. Aí ele pegou o balde e saiu para lavar a latrina, ou as latrinas. É a superação do momento histórico. E a questão do momento também histórico, e aí é necessário que o escândalo venha, e aí por quem? É Jesus. Porque ele conversa com a prostituta. Ele conversa com a mulher sozinho no descampado, que é mal vista essa situação. Ele é tocado por um, né? Ele é convidado a ir para a casa de um centurião. Não se conversava com o centurião. Ele foi e fez de propósito, né? Porque havia um caminho mais curto para ele chegar aonde ele queria chegar, sem ter a necessidade dele atravessar toda a Samaria. Mas ele quis dar uma lição aos samaritanos, bem como aos judeus. Jesus escandaliza quando ele deixa-se, vamos dizer assim, ser tocado por uma mulher equivocada na casa de Simão, o homem rico. Escandalizou. Ele escandalizou quando conversou com as pessoas de má vida em todos os sentidos. Isso é o ônus do escandalizar. Por isso, assim, é necessário que o escândalo venha, mas ai por quem o escândalo vier. E nesse sentido, voltamos aos 3 verbos: pedir, buscai e achareis. Porque ao que pede, dá-se-vos-á. E ao que busca, ao que pede, ao que busca, encontrará. E ao que bate, abrir-se-vos-á. Lembre-se que, cuidado o que você está pedindo, porque será lhe dado. Cuidado aonde você bate, porque será aberto. Cuidado o que você busca, porque você vai encontrar. Então, é a frase também de Bezerra que a gente diz, um mal aparente que nos conduz a um bem aparente que vai nos conduzir a um grande mal. Então, precisamos sempre estar atento no processo da vigilância, aonde? Na nossa ação. Vigia aquilo que pede. Vigia antes de bater. Vigia antes de buscar. Porque para que a gente não tenha a necessidade de, depois disso, ter que orar após receber. Ter que modificar as ações através da prece, daquilo que a gente for visto, daquilo que a gente vê.
E tomar cuidado através das nossas preces, não ficar inquieto, não complicar mais ainda naquilo que a gente encontrar, no que a gente buscou. Porque a gente pede a Deus isso, pede a providência aquilo, e Ele sempre vai dizer, você não está preparado. Esse não é o seu momento. A situação, as circunstâncias que vão envolver você não estão aptas ou prontas para você suportar minimamente. Eu diria sempre, né, 50%. Ele deixa para nós 50% de possibilidade de se vencer através do nosso livre-arbítrio. E 50% da gente não só não vencer, não diria isso. Nós temos um aprendizado mais difícil, mais doloroso, que é a revisão dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Então, que nós possamos entender o sentido desses 3 verbos, né? Do pedir, do bater e do buscar. Porque, afinal de contas, olhar para trás e ter um passado, todos nós temos. Se não nessa existência, né? Quem assim não tiver, mas nas existências anteriores nós tivemos. Mas eu digo uma coisa, se fosse para nós outros ficarmos atrelados ao passado, não havia motivo de existir as consequências. Basta-nos ficarmos sempre olhando o passado. E, afinal de contas, qual é a finalidade das consequências? Eu diria de uma forma poética, né, que consequência é o eco do futuro nos chamando para nós refazermos os nossos passos diante do aprendizado doloroso que foi registrado em nossas vidas, até um dia poder encontrá-lo como nós planejávamos, ou como nós realmente deveríamos merecer ou tê-los. É o que eu sempre penso, fico imaginando. A gente vive num mundo de prova e expiação. Mas já viu o céu de anil? Você já viu as estrelas que pululam na escuridão? Ou até a beleza do deserto dentro do seu conjunto, com um oásis fazendo parte, né? O pôr do sol, uma aurora boreal em determinados lugares, em regiões frias, né? As cachoeiras, as cascatas, os rios, até o mar revolto, vamos dizer assim, né? O relâmpago curiscando a noite adentro, o trovão bravejando, né? As nuvens se degladiando, vamos dizer assim, por cargas elétricas opostas. Tudo isso é o mundo de prova e expiação. Aí a gente fica imaginando como será um mundo melhor do que esse. Como será a perspectiva de quem vê o mundo de uma maneira diferente, porque é a sua postura, o seu modo de ver, o seu processo evolutivo, as suas conquistas evolutivas estão diferentes. E aí isso me remete ao livro Nosso Lar, onde André Luiz se impressiona com a luz, né, do astro-rei em seu estado, né, espiritual. Ele disse, que coisa maravilhosa, que lindo pôr do sol. Ah, se o sol da Terra fosse igual. Aí o Espírito diz assim, mas André, esse pôr do sol que você está vendo não é diferente do pôr do sol que está na Terra, não, dos encarnados. A questão não é o pôr do sol. A questão é como você está vendo. É o seu estado vibratório. E é por isso que a gente entra nesse estado de vibração, no sentido de pedir, bater e buscar. Que nós tenhamos um pensamento mais equilibrado possível naquilo que nos cabe. Eu sempre digo assim, vamos tentar viver viver como homem enquanto espírito enquanto homem.
Porque essa é a função. Eu não sou, como diz Laelder, eu estou Laelder, mas eu sou um ser imortal que teve várias reencarnações e terá tantas outras. E isso, o que me cabe é eu ter o significado de eu estar presente nessa existência. Tirar o máximo possível do que eu posso vivenciar, daquilo que eu tenho condições de vivenciar, da luta incessante. É isso que Paulo colocou para nós. O mal que eu não quero, esse não faço. Esse eu faço. O bem que eu desejo, esse eu não realizo. É ele lutar contra as suas imperfeições. E aí entra o verbo agir. Haja de uma maneira imperativa. Quando a gente lembra das questões do livro dos Espíritos, que aí me arrepio, que ele diz assim, basta pequeninos esforços para nós tomar domínio sobre as nossas más inclinações. E o que dizer? Falta-nos o quê? Força, objetividade. E aí lembramos uma frase de Cosme Massi. Desejo uma coisa, vontade é outra. Ele diz, desejo é vir a ser. Vontade é ação em movimento. Então, quando você diz, eu tenho desejo, eu tenho vontade de ficar magro, não. Você deseja emagrecer. Você deseja aquilo. O desejo no sentido de ansiar, aspirar, tentar alcançar, mas vontade não. Eu quero, eu faço. Eu quero, eu realizo. Eu quero, eu vou em busca de. Muito embora esse eu faço, eu realizo, eu vou em busca de, tem algumas vacilações dentro do processo, algumas quedas. Mas faz parte do processo de se autoconhecer enquanto espírito imortal. Né? Tomar cuidado que a gente tenha a distinção dos nossos atos, dos nossos modos de agir, para que a gente possa distinguir daquilo que foi um erro, daquilo que está sendo um erro repetido, para não ser o quê? Uma escolha. Ok? Imperativo dos verbos: pedir, bater e buscar. O qualificativo é o nosso livre-arbítrio. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, hoje, agora e sempre. Desejo a vocês, já que esse é o penúltimo encontro de Domigueira, né? Antes do Natal, que Natal seja a festa perene de seus corações. Porque o significado é Jesus nascer. E Jesus nascer em nossos corações é aquela frase que um dia a gente vai ter. Com certeza, possibilidade de vencer. Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Feliz Natal para todos. Boa entrada de ano e muitas realizações. Então vamos fazer, nesse exato momento, a nossa prece de encerramento, e já está chegando ao fim das nossas possibilidades de conversação. Senhor, agradecemos a oportunidade recebida do ano, as bênçãos ocultas, os não compreendidos, os sims que não alcançamos, mas que no final da estrada, sempre demonstrando o teu amor em nossas vidas, em favor de todos nós. Agradecemos por tudo, Senhor, no decorrer do ano que está prestes a encerrar. E do ano vindouro, que possamos, cada um de nós, estar mais perto de Ti, todos nós caindo em si, diante das provações e necessidades imperiosas de nos conhecermos. Que assim seja. Muita paz para todos.
Muita paz, muita harmonia para todos nós. Laelder, muito boas as reflexões, viu? Muito bom. As pessoas que estão aí certamente vão aproveitar. Talvez, se a minha mediunidade funciona, a minha mediunidade de pedra, algumas pessoas que eu conheço aqui no nosso, que frequentam a nossa domingueira, vão pegar uma caneta e vão anotar algumas frases que você disse aí. Eu não vou repetir nenhuma, porque foram muito boas já ditas por você, mas muito bom. É muito bom a gente refletir assim. Obrigado, Chapéu. Que Jesus lhe abençoe o gesto. Obrigado. Desculpe alguma coisa que não teve a altura do Covid, mas isso demonstra o quanto ainda preciso de pessoas que me amparem na minha queda. Vamos junto, estamos juntos. Se a gente cair, cai junto. Tá bom. Tá bom, e para você que participou aí da nossa domingueira, muito obrigado. Saiba que o Leão está sempre de portas abertas, tanto para receber a sua visita, principalmente os nossos idosos. Se você uma hora precisar de um atendimento magnético, às quartas de manhã nós estamos funcionando plenamente, inclusive no Natal, no dia de ano, que o pessoal pergunta mesmo, mas Jacó, quarta-feira é feriado. Digo, olha, é feriado, o problema é que doença não tira férias, obsessor não tira férias, a gente tira férias é meio covarde, né? Então a gente vai lá, mesmo que vai faltar alguém, vai faltar tanto público, como vai faltar algum magnetizador, porque vai viajar e tal, mas nós estaremos lá, tá bom? Então, olha, fazendo minhas as palavras do Laelder, um Natal aí maravilhoso. Aproveite com sabedoria, com tranquilidade e harmonia. Não vá se desesperar, porque a vida vai continuar no dia seguinte. Deus está aí por todos nós. Obrigado, Laelder, mais uma vez. Um grande abraço para todo mundo. Natal brilhando e maravilhoso de alegria, paz e harmonia. Tchau, pessoal.